Muito bem, vamos então ao primeiro tema, o primeiro painel desse nosso encontro. Inteligência artificial e avanços tecnológicos moldando o futuro dos negócios. Como disse, é o tema dessa nossa primeira conversa nessa nossa manhã. Para moderar essa conversa, a jornalista Anne Vart, do jornal O Estado de São Paulo, que eu convido aqui ao palco, por gentileza. Anne Vart, do Estado de São Paulo, vai conduzir essa conversa junto deles, que também convido aqui ao palco, Rodrigo Abreu, CEO da Oi. Jean Borges, CEO da Algar Telecom. Luiz Tonizzi, presidente da Qualcomm Latin America. Adeodato Neto, diretor-presidente da Liga Telecom. Muito bem, para conduzir, então, as atividades deste painel, conduzir essa conversa, com a palavra a moderadora, Anne. Bom dia a todos. Meu nome é Anne e eu estou aqui hoje para moderar o primeiro painel, que é sobre inteligência artificial e avanços tecnológicos, moldando o futuro dos negócios. Desde o lançamento do ChatGPT, a inteligência artificial tem sido um tema que é abordado todos os dias pela imprensa. Hoje, especificamente no jornal, a gente tem duas reportagens sobre isso. Uma sobre o renascimento do Vale do Silício, muitos empregos sendo gerados e acho que 10 bilhões de dólares em novos investimentos. E também no Caderno de Cultura a gente tem uma reportagem da inteligência artificial que vai permitir o lançamento de uma música inédita dos Beatles, com um processo de desmixagem que recuperou a voz do John Lennon para uma nova música. Então, são muitas oportunidades de negócios, muitas coisas interessantes sobre esse tema. Então, para abrir o nosso painel, vou convidar cada um dos senhores para falar um pouquinho sobre a visão da empresa a respeito da inteligência artificial. E queria começar, então, pedindo para o Rodrigo Abreu trazer a visão da Oi a respeito desse tema. Obrigado, Anne. Bom dia a todos. É um prazer estar de novo num evento presencial, lotado, aliás, depois de bastante tempo. A gente sente saudade desse tipo de troca, de discussão, que, apesar da digitalização, da inteligência artificial, é essa inteligência real aqui que está conosco, que faz muita diferença. Para começar, talvez valha a pena, antes de pontuar sobre inteligência artificial, a gente vai ter chance de falar sobre o impacto dela nos serviços, um pouco do momento que a gente está vivendo e onde essa inteligência artificial se insere. Porque, na prática, a gente está vivendo o que eu chamei há uns 2 anos de a nossa terceira revolução de conectividade no país, no Brasil. Seguindo um ciclo aproximado, mas de maneira ligeiramente diferente do resto do mundo, que é o ciclo da combinação de conectividade plena com fibra e 5G. Então, já há algum tempo a gente teve, com os vários avanços, desde regulatórios, com todo o leilão de 5G, e também com todo o avanço, o impulsionamento da fibra ao longo de todo o país, uma possibilidade de dar um salto tecnológico e que, de fato, ter a conectividade, ter a digitalização do país de maneira plena. E isso, ao longo do tempo, tem sido, sim, a infraestrutura de telecomunicações tem sido, sim, um impulsionador de desenvolvimento econômico, mas pela primeira vez a gente talvez esteja numa situação onde isso pode até mesmo superar o que vem acontecendo em vários países desenvolvidos. Em relação a esse tema, não é por acaso, por exemplo, que ao longo dos últimos 5 anos, o Brasil deu um salto, nunca tinha tido nenhum tipo de possibilidade de criar unicórnios, alguns deles globais, mas deu um salto na capacidade de desenvolver empresas que tomam como base a digitalização para criar novos modelos, novos ecossistemas de negócio. E, de fato, isso tem acontecido por conta dessa revolução de conectividade. No nosso caso, nós, como vocês sabem, estamos no meio de um processo gigante de transformação, onde foram feitas algumas escolhas estratégicas. A primeira delas foi a escolha na fibra, na conectividade plena, que vai levar
essa conectividade para empresas, pessoas, instituições ao longo do país inteiro, criando uma infraestrutura de rede neutra, a maior infraestrutura de rede neutra do mundo, eu diria hoje, e, ao mesmo tempo, voltando a nossa atenção para o consumidor, para as empresas, para o cliente final, com um foco muito grande na gestão dos serviços. E olhando para os serviços digitais, e aí se insere, obviamente, todas as questões ligadas às novas tecnologias, e a inteligência artificial não é diferente. E, curiosamente, nesse meio tempo também vale a pena dizer, de maneira talvez meio polêmica, talvez não tão polêmica, né, Dr. Baigorre, que a gente está se preparando para esse mundo novo, onde a inteligência artificial vai desempenhar um papel gigantesco, mas, ao mesmo tempo, também ainda está resolvendo problemas de passado, que são problemas de mais de 20 anos. E o Baigorre mencionou aqui sobre um tempo onde o telefone fixo era um patrimônio declarado no imposto de renda, e hoje ele, na verdade, gera outros tipos de problemas, ninguém quer saber dele, mas a gente tem que resolvê-lo do ponto de vista de todas as discussões de concessão, para poder, de fato, trilhar esse caminho novo para frente. E em relação à inteligência artificial, de novo, vamos ter mais chance de falar sobre os usos, mas, ao mesmo tempo em que ela se torna uma ferramenta poderosíssima no setor de telecomunicações, existem inúmeras aplicações para a inteligência artificial, desde as mais novas, como, de fato, criar ecossistemas novos de serviços, de possibilitar, por exemplo, com um certo cuidado, a aceleração de serviços de atendimento, desde os mais técnicos, por exemplo, prover serviços para os nossos próprios clientes, fazendo detecção de problemas, fazendo identificação de correção, autoatendimento, identificação de melhores procedimentos, processos de interação com o cliente, até outros mais técnicos, que vão, por exemplo, a otimização de redes, você identificar a partir de uso e de detecção de padrões, como otimizar redes, como fazer operações de detecção de prevenção à fraude, que, infelizmente, assim como a vida digital acaba se desenvolvendo, a fraude vem junto, e o nosso país é pródigo em fraudes digitais, então a gente tem que reconhecer e tem que aplicar essa tecnologia nova para fazer isso, mas com um grau de cuidado. Nós temos feito muita coisa do ponto de vista de experimentação, então temos com pilotos que vão entrar em escala, em produção, em relação ao atendimento a clientes, em relação à otimização técnica, até mesmo geração de código para próprio desenvolvimento de tecnologia própria, mas sempre com um grau de cuidado e de supervisão humana muito necessário. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo em que ela nos traz visões instantâneas, imediatas sobre temas, de maneira até mesmo, entre aspas, criativa, ela pode, de fato, dependendo da base de conhecimento utilizada, trazer informações que simplesmente não são verídicas. E isso não tem nada a ver com a inteligência artificial, ela inventa, ela cria, não. Ela usa modelos matemáticos que muitas vezes levam a resultados que são incorretos. Então, a gente tem que usar todo esse ferramental com um grau de experimentação e de inovação e de ousadia de um lado, com um grau de cuidado, de supervisão do outro, e é isso que nós temos feito para poder tocar isso daqui para frente. Mas, de maneira geral, isso se insere dentro do nosso contexto de mudança, até mesmo de propósito da companhia. Quando nós fizemos o nosso processo de transformação, nós criamos um propósito novo, que é criar novos futuros, levando a vida digital para todos. E, como parte dessa vida digital, vem tanto a conectividade, com muita qualidade, com muita consistência, e para o país inteiro, quanto os serviços digitais e as novas possibilidades que são trazidas pelo ferramental tecnológico que nós temos à disposição. Queria agora convidar o Jean Borges, CEO da Algar Telecom, para falar um pouquinho também sobre esse assunto da nossa mesa e um pouquinho da inteligência artificial também. Tá muito bom. Bom dia a todos. Através do ministro e do presidente da Anatel, cumprimento todas as autoridades, presidente Félix, presidente Ferrari aí também, pelo evento aqui. Eu me sinto muito honrado de estar aqui expondo a visão da Algar Telecom para esse tema, né? A questão da inteligência artificial não é se, mas é quando isto vai estar realmente, assim, de uma forma irreversível no nosso contexto, tanto das pessoas quanto das empresas, né? E a boa notícia é que, inserido, é possível exponencializar ainda mais a qualidade dos serviços, a usabilidade dos serviços, a experiência, e, de alguma maneira, universalizar ainda mais
essa questão dessa nova fronteira digital. Concordo com o Rodrigo aqui dessa questão da revolução. A má notícia é que aqueles que não buscarem esse contexto, esse cenário, certamente ficarão aí para trás e, no limite, poderão ter até dificuldade de existir ou coexistir. Então, temos todas as motivações para caminharmos nessa direção e temos todas também motivações pelo medo de não fazer, para não ficar parado e não caminharmos nessa direção. Do ponto de vista da Algar Telecom e do Grupo Algar, a gente tem olhado muito para a inteligência artificial e todo esse contexto digital para, de alguma maneira, incluir, né? A gente tem um approach mais inclusivo para os nossos clientes, para os nossos associados e colaboradores indiretos também. A gente tenta fazer com que todos, de alguma maneira, entendam as potencialidades do digital e da inteligência artificial e que tragam novas inovações que possam colaborar ainda mais com o nosso propósito de servir, de atender bem o cliente, de trazer também soluções para o cliente nosso, seja ele a pessoa jurídica, seja ele a pessoa física, e com isso também a gente evoluir internamente os serviços, os atendimentos, melhorando a eficiência, melhorando a experiência e, obviamente, investindo melhor os recursos da companhia, gerando valor adicionado, né? Do ponto de vista de experiências que a gente tem tido, é que a gente acha que isso tudo aí tem que ser de uma maneira aberta. A gente acredita que a maior parte das inovações não mais vem de dentro das empresas. Então, tem que ter todo um ecossistema colaborando e ajudando para que isso possa acontecer. E, no nosso caso, a gente tem uma plataforma de inovação aberta que chama-se Brain. Brain ficou legal, mas é Brasil Inovação, né? Onde a gente coloca os nossos colaboradores, associados, junto com entidades como universidades, startups, fornecedores e o cliente, né, para que ali, em cima de dores específicas, a gente possa utilizar essas tecnologias, não pela beleza da tecnologia, mas pela praticidade e como que a gente pode, de alguma maneira, ajudar a resolver aquela dor. E uma vez resolvida uma dor, aquilo pode ser escalado e levado para outros clientes, né? Na Algar Telecom, a gente faz isso aí em 4 hubs, né, dentro dessa plataforma aberta, um em Recife, um em Uberlândia, um em São Paulo e o mais recente em Lisboa, porque a gente também está querendo aí mais experiências e mais cases, né, para a gente disponibilizar para os vários stakeholders desse processo. Então, de maneira que, como o Rodrigo mencionou, a gente ainda vai falar muito sobre essa questão da inteligência artificial aqui, mas dentro da Algar a gente tenta fazer com que estas tecnologias, o digital e a inteligência artificial seja inclusivo para os clientes, inclusivo para os fornecedores, inclusivo para os nossos associados, para que todos possamos ter as soluções e usarmos bem essa tecnologia. Passo a palavra agora para o Luiz Tosini, presidente da Qualcomm, para falar um pouquinho sobre isso. Não tem problema. Bom dia ainda a todos. Acho que a AI hoje é um grande hype, está na pauta de toda empresa de tecnologia, né? Nós, como produzimos tecnologia, acho que a AI está no centro. Semana passada, a gente teve até uma conferência com investidores sobre o que significa o tamanho do mercado de AI, e uma das empresas de semicondutores agora chegou a $1 trilhão de market cap só por conta do tema de AI, passando a ser a 4ª empresa mais valiosa no mundo. Ou seja, AI ele vai estar basicamente em tudo que a gente faz, mas o tema do AI é como a gente vai mudar a experiência do cliente usando AI. Quais são os benefícios que o AI vai trazer para o cliente? Acho que foi muito bem falado aqui
Rodrigo, sobre os processos internos, como vai melhorar a eficiência de custo, mas e o usuário? O que o usuário vai olhar com a AI? A gente acredita muito no AI híbrido. O que significa AI híbrido? Todo mundo hoje conhece o ChatGPT e o Bard, que são as plataformas mais, vamos dizer assim, hoje faladas de busca, que é a evolução da busca, vamos dizer assim. Só que se você olhar o custo de transação, de você fazer uma pesquisa web hoje, colocar lá, eu quero ver quanto a geladeira tal, e vai trazer lá Magazine Luiza, e você fazer a mesma pesquisa no ChatGPT, o custo no ChatGPT hoje, ou no Bard, ele é 7 vezes maior do que você rodar isso no meio de pesquisa tradicional. E é por isso que tem o tema da monetização por trás também. E por que ele é maior? Porque o algoritmo que está por trás ele é muito maior, a quantidade de processamento que está por trás, então, ele é muito maior, e isso requer, então, que você tenha, até o Cristiano estava conversando com o presidente da Microsoft, o Satya, se toda a pesquisa do mundo fosse feita em ChatGPT hoje, faltaria energia no mundo, porque não teria como rodar todos os servidores com aquela capacidade de processamento e com o nível de energia de consumo que você faz hoje para rodar esses algoritmos. Então, eu faço aí o link para o que a gente está chamando de Hybrid AI. O que é o AI híbrido? Como eu vou fazer parte do processamento nos devices, o que quer que seja o device, e parte do processamento na nuvem, ou nos servidores que vão estar espalhados ao longo das infraestruturas de telecom, das grandes hyperscales do mundo, sendo a Microsoft e a Google alguma delas. E eu vou fazer algumas demonstrações, né? Comentar aqui também sobre a efetividade, a escalabilidade disso. A escalabilidade disso vai ser em função do custo. Como toda tecnologia, ela vai de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, você começa com os modelos mais sofisticados e, a partir daí, você vai começando a escalar, ou vai começando a baratear, e aí ele vai começar a ter acesso a todo mundo. Mas já tem várias aplicações de AI hoje que a gente talvez não perceba como usuário. Se você está com um telefone celular e você está tirando uma foto da Lua, quem está fazendo a correção de luz, imagem, tremor e tudo isso é a inteligência artificial. Se você está no computador hoje e ele só reconhece a sua voz, e você está com um pacote de batata frita fazendo uma áudio ou uma vídeo, e do outro lado a pessoa não está ouvindo, é o AI que está dentro do... o AI Engine que está dentro do computador que está fazendo essa noise cancellation, vamos dizer assim. O carro, né? Acho que uma aplicação que é fácil de olhar é o carro. Imagina se o carro tiver que consultar a nuvem toda hora, que ele tiver que tomar uma decisão de milissegundo para ver se ele vai bater ou não. É um processamento local com inteligência artificial baseado em milhões de sensores que está no carro, mais a quantidade de câmeras que vai ter no carro, ele toma uma decisão instantânea sobre qual é a melhor decisão a ser tomada. Né? Então, a função de você ter o Hybrid AI é o que vai trazer escalabilidade para todo esse negócio que a gente está falando. Né? Então, as aplicações, a gente vai investir muito. Nós temos 5 unicórnios no Brasil já. A gente está, como Qualcomm Ventures, também olhando de fazer alguns investimentos em M&A nessa parte de empresas de AI, considerando o Brasil também e a América Latina. Sempre fica a pergunta quando me fazem, né, do headquarters, o que o Brasil, a América Latina, tem de AI que a gente poderia explorar? Né? Assim, serviços públicos, privados, o que dá para criar de tecnologia também nacional para ser usado no Brasil ou em outros países. Então, os modelos ainda estão avançando. A única coisa que eu posso dizer é que não tem caminho reverso. Por mais que a gente fale, não, vamos esperar, né? Vamos ver o que acontece no mundo. Tem países do mundo que fazem o contrário, né? Ele fala, deixa eu criar o padrão, deixa eu criar a tecnologia, e aí os outros me seguem, né? E não ficar esperando. Não, vamos ver o que eu esperar. Às vezes aqui no Brasil a gente tem que, não, deixa ficar baratinho, a gente vê o que a gente faz, né? Eu acho que o Brasil tem que entender qual o posicionamento que ele vai querer ter nessa cadeia. Porque o próximo trilhão, a próxima empresa de $1 trilhão não vai ser uma empresa de petróleo. Não vai ser uma empresa de meios físicos, ou talvez não seja de software. Eu falei, a NVIDIA, que é uma das maiores empresas, até concorrente, mas com grande mérito,
chegou a $1 trilhão. Tirando a Apple, a Microsoft, você não tem nenhuma outra empresa de $1 trilhão no mundo. Então, se a gente negar esse avanço, a gente está negando a nossa própria evolução, né? E economia como um todo. Obrigada. Passo a palavra agora para o Adeodato, para fazer um pouco da visão da Liga a respeito do tema do nosso painel. Obrigado, Anne. O Rodrigo, Jean, Luiz, um grande prazer estar aqui. Também meu agradecimento ao ministro, ao Félix, ao Baigorre, que é extremamente respeitado em Curitiba, no Paraná. Muito legal ver o regulador em mãos tão técnicas, tão consistentes, olhando para um momento de transformação. Eu acho que a gente tem uma missão, e aqui isso vale para todos nós, mas a gente, como Liga, carrega muito isso na companhia, na compreensão de sermos agentes da transformação, né? Nós somos grandes enablers de entrega para a sociedade como um todo, acesso, compreensão e inserção nesse processo de inteligência artificial. A gente tem na companhia uma história de inovação. A Liga é uma empresa que é literalmente um bebê, né? Ela tem esse nome há pouco mais de um ano, é uma derivada da privatização da Copel Telecom, mas que foi inovadora desde sempre. Ainda no século passado, é engraçado citar o século passado, em 1998, a Copel foi a primeira companhia de energia do país a ter permissão para comercializar serviços de telecom. E eu tenho a honra hoje de presidir essa companhia. Eu moro muitos anos fora de Curitiba, eu sou de lá e eu volto a Curitiba, onde é a minha casa, e eu me lembro de viver a última década tendo sido a própria Copel a companhia inovadora, que levava fibra, que tinha melhor internet, que tinha que viabilizava acesso aos primeiros serviços de streaming, a tudo que ainda era acessório. Hoje nós somos core na vida de todo mundo, né? O nosso mercado, o nosso principal mercado, não o único, mas o nosso principal mercado, que é o mercado paranaense, Curitiba em especial, é conhecido por ser um mercado em que multinacionais testam seus projetos piloto. Em N marcas, tem casos históricos, Unilever fez muitos testes lá. Eu posso falar, se alguém de fora falar, eu fico bravo, mas é o povo mais chato que tem, então, se para em pé lá, para em qualquer lugar. Então, a gente traz essa marca e traz esse conceito, e quando a gente olha para a inteligência artificial e para essa inserção, uma coisa que a gente bate muito, como a gente tem muito orgulho da história que nos fez, de onde a gente é, um senso de pertencimento muito grande, eu trago aí com o nosso time uma visão muito grande do lado não é combate a palavra, mas de aliviar o processo de resistência. Quando a gente começa a falar em inteligência artificial, se qualquer um der uma busca agora, vai ver que se discute quanto a inteligência artificial vai fazer substituição de emprego, por exemplo, né? Quanto a gente reduz custo de pessoas. E a gente não acredita na eliminação do humano, né? Acho que o Rodrigo falou muito bem na abertura, que essa inteligência real aqui, ela é incomparável, ela é impagável, e isso é algo que a gente acredita muito. Então, usar a inteligência artificial, a gente também trabalha na formação das pessoas e na evolução do trabalho e do serviço. Esses são processos que vão nos deixar, obrigatoriamente, cada vez melhores, cada vez mais eficientes, cada vez mais capazes de entregar mais. Todos nós aqui vivemos a dificuldade de um business que é tratado, muitas vezes, como commodity. E a nossa grande missão, nosso grande desafio é transformar essa commodity em algo absolutamente diferenciado, em ser, efetivamente, criar uma relação simbiótica de confiança, porque a gente não é mais simplesmente uma companhia que oferece um serviço na casa de alguém. A pandemia transformou o planeta, transformou hábitos, transformou os meios de trabalho. O quanto o mundo, no mundo de tecnologia, um dos primeiros casos, aliás, talvez o maior caso de benchmark de trabalho remoto na indústria pré-pandemia é a IBM, que é um caso histórico
de utilização do trabalho remoto. Quando isso aconteceu, com a pandemia e aí a explosão dos serviços de streaming e tudo mais, a gente passou a ser core na vida das pessoas. Ninguém mais vive sem conectividade. No próximo estágio, a IoT, a geladeira que analisa aquilo que tem dentro, o carro autônomo, ou que hoje, ainda os que não são autônomos, ele freia sozinho, ele olha, ele salva vidas através disso. Então, nós somos grandes enablers de conectividade, enablers de vida em sociedade, de integração familiar, de desenvolvimento educacional. Então, quando a gente traz, e aí a gente vai ser mais granular nas perguntas aqui, mas quando a gente traz o conceito de inteligência artificial, que é muito vivo, a gente acredita muito, passa pela nossa responsabilidade como business e como gestores de sermos agentes dessa transformação, de entendermos que a inteligência artificial é, sim, hoje, um meio para que a gente deixe ou para que a gente retire definitivamente o estigma de commodity e nos transforme em enablers, em provedores de serviço absolutamente confiáveis e diferenciados na relação com cada um dos nossos clientes e dos stakeholders como um todo. Obrigada, Deodato. Eu vou fazer aqui a primeira pergunta e vai ser para o Tonizzi por uma razão muito específica, porque eu soube que você tem uma demonstração para apresentar para todos nós, e é sobre inteligência artificial generativa em smartphone. E eu queria saber o que a gente pode esperar, né, dessa tecnologia e o que a gente pode ver aqui. Eu até trouxe, todo mundo fala, quero ver como funciona, como vai funcionar essa Hybrid AI. Eu trouxe um reference design de Hybrid AI, mas é muito simples. Se você rodar o algoritmo da Alexa hoje, o algoritmo da Alexa ele tem 20 bilhões de parâmetros. A Alexa inteira, ou seja, quando você faz uma consulta para a Alexa, primeiro você tem que estar conectado. Aí ela vai lá na cloud da Google, consulta o que tem que consultar e te devolve a resposta na Alexa. O que a gente está fazendo na Hybrid AI é que os smartphones saiam com esses parâmetros e eles vão começar a funcionar offline. Ou seja, eu não preciso, para todas as consultas, ter que ir até a rede, fazer a pergunta e voltar. Parte das perguntas e parte dos parâmetros já vão vir nos processadores com os algoritmos já escritos nele, né? E eu vou demonstrar o que é o Stable Diffuse, como uma primeira que vai sair na próxima geração nossa, que deve vir no S24 e os smartphones que vêm a partir do próximo ano, aonde você vai fazer consultas e ele vai te responder. Já, né? Lógico que está sendo calibrada aí com o ChatGPT, com o Bard, como é que vai fazer essa interação, mas a verdade é que a gente acredita que, se você ter um processamento eficiente, consumo de rede eficiente e um custo de busca de informação eficiente, você vai ter que ter um processamento distribuído, né? Então, eu vou mostrar como é que isso funciona. E, na verdade, nós vamos criar uma imagem no celular, uma imagem que não existe, inclusive, na internet. Com inteligência artificial, eu vou colocar alguns parâmetros e vai criar uma imagem no celular, que é uma imagem única, né? Então, a gente fala muito de NFT também, né? de criar valor. E, na verdade, a partir dos parâmetros que eu colocar, eu posso criar 50 imagens diferentes, mais do que uma imagem. E isso vai depois... Por que isso é importante? Que depois ele vai aprimorar. Primeiro eu faço agora a busca com parâmetro, eu vou escrever. É o primeiro passo da AI generativa. Depois eu vou falar. Eu quero que você busque tal coisa, tal lugar, já marque a reunião, liga para o barbeiro que eu vou passar, e depois eu quero ir para o restaurante, e tudo isso a inteligência artificial vai fazer para você. E o terceiro passo vai ser o vídeo. A partir de um vídeo que eu mostrar, como é que eu começo a fazer uma AI generativa a partir disso. Mas acho que está todo mundo a ansioso, gente né, por passa esse serviço. depois. É para passar agora? Eu aparelho. Vai passar na tela? Já está na tela. Bom, esse aqui é um telefone de referência que a gente tem. Hoje esse 8 Gen 2 ele está no S23, em vários equipamentos da Motorola, enfim, já tá comercial.
Eu tenho uma APK nossa, que é o software que roda para pegar as informações direto no processador. E aqui está o nosso software de Stable Diffusion, que está indo direto no processador. E eu posso fazer aqui, posso pegar alguma das consultas que a gente fez até no Investor Day com os jornalistas em Nova York. E daí eu coloco aqui, ó, foto K, uma foto 8K, outra realística, Harbor, Port, Boats, Sunset. Eu clico. Peço para ele gerar. Detalhe, se você olhar ali em cima, está no modo avião, ou seja, não estou conectado à rede, não estou enganando ninguém. Aí eu vou apertar aqui o Generate. Espero que funcione. Realmente espero. E pronto. A partir dos dados que eu coloquei, ele criou uma imagem que não existe, essa imagem, sem conexão a nenhuma rede. E aí a gente começa agora os primeiros casos de AI generativa. Como eu disse, no futuro, eu posso falar com o celular. Eu vou falar, olha, eu quero ver uma imagem tal, no lugar tal, fazendo tal coisa, vai ser a mesma coisa. Então, isso é um pouco para a gente entender. Alguém pode perguntar, tá bom, e para que isso serve, né? Isso serve para fazer as buscas, né? Isso vai estar totalmente ligado ao meio que a gente vai. Você pode chegar a fazer uma consulta, falar assim, eu vou falar com o Magazine Luiza, eu quero um produto prata, de determinada altura, com determinada profundidade, com determinado preço, com determinada característica, e ele vai te trazer. Né? Então, é disso que nós estamos falando agora, e depois, se vocês quiserem testar, vai falar, não, você já estava programadinho aí, eu deixo vocês brincarem um pouco. Legal. Queria perguntar agora para as operadoras como que cada um de vocês está se posicionando, né, em relação ao processo de transformação digital da economia e de que forma podem ajudar outras empresas e setores de forma geral. Vamos começar. Obrigado, Dani. Bom, para fazer a inserção, né, e chegar isso ao mundo real dos clientes, né, sejam eles pessoas jurídicas ou físicas, a gente precisa ter um design apropriado dentro da organização. E acreditem, né, a inovação ela foi até certo ponto válida nas empresas funcionais, né, com os departamentos, tudo separados e tal, mas de agora em diante não é mais possível. Então, dentro da Algar Telecom, a gente está cada vez mais adotando práticas ágeis, onde as estruturas são colocadas todas juntas, misturadas, gerando, vamos dizer assim, grandes debates, discussões, alguns conflitos, mas daí gerando inovações. Essas inovações, obviamente, utilizando contextos digital, analytics, a parte de inteligência artificial e as pessoas cada vez mais trabalhando em curadorias, porque a gente acredita que isso aí também não dá para soltar, porque pode ter aí problemas assim, de uso, de percepções. Então, é preciso, a cada nova ideia, uma curadoria que não só verifica se aquela ideia está legal, mas verifica as reações dos clientes na vida mais prática. Muitas das vezes os clientes fazem parte desse desenvolvimento, né? Então, essa parte interna, ela é necessária, higiênica e mais, ela é talvez o novo normal, misturado aí com essas questões híbridas de presença local, remota, enfim, home office, isso tudo hoje, pós-pandemia, é a nova realidade, o novo normal. Dito isso aí, obviamente que a gente quer fazer chegar aos nossos clientes soluções práticas, não queremos aqui nada de ciência de foguete. A gente quer, por exemplo, no setor que a gente acha que tem aí grandes necessidades e pouco suporte, de uma forma geral, que é o setor das micro e pequenas empresas, é uma necessidade quase que premente de fazer as coisas muito simples para que isso possa ser devidamente usada no dia a dia
dessas empresas, né? E, a propósito, somadas, geram o grande contingente, a grande população de trabalhadores, de negócios dentro do país. Então, essas questões sendo trabalhadas dessas maneiras dentro da parte da empresa, na forma do design, na forma da utilização da tecnologia e um olhar muito prático para como isso impactar assim, o cliente, é que tem sido aí o principal driver, né? O nosso propósito dentro da Algar Telecom é servir, né? Então, a hora que a gente quer servir usando a tecnologia e levando essa nova fronteira digital para os clientes de uma maneira simples e que possa ser bastante bem utilizada para eles. Então, alguns exemplos aqui, talvez assim para deixar os outros colegas aqui também debaterem, na parte de pequenas e microempresas aí, a gente tem alguns negócios que cerca de 50% a 60% do seu custo mensal é na parte de energia. Então, a gente tem desenvolvido produtos, né, aí, nessa parte digital, na questão aí da internet das coisas, que ajudem esses negócios a, de alguma maneira, usarem melhor e mais eficientemente a energia, fazendo com que haja uma geração maior de resultados para eles no final do dia. Isso tem um apelo legal do ponto de vista econômico. Isso tem um apelo muito legal também do ponto de vista da sustentabilidade, né? A gente está levando mais eficiência energética, menos efeito gás estufa, né? E do ponto de vista da conectividade, a gente vai além. No final do dia, o que a gente quer é que esse cliente olhe para a gente e fale, olha, aqui não é um provedor apenas de conectividade. A gente sabe que ela é fundamental, mas não é sexy. Sexy, nesse caso, é economia, é estar ajudando ele a fazer o negócio dele a crescer e se tornar cada vez mais forte. Tá? Obrigado. Rodrigo, sua vez. Obrigado. Deixa eu fazer aqui um pouquinho uma referência tanto aos comentários do Luiz quanto aos comentários do Jean. E na prática, talvez tudo começa com a principal pergunta, né? Para quem e por quê? E o para quem e por quê é o que norteia as nossas ações dentro da empresa, que é o foco no cliente, seja ele a pessoa física, seja ele uma empresa pequena ou grande, seja ele uma instituição pública. Lembrando que nós temos um papel muito grande também de provimento de serviços para o setor público. E no nosso caso isso ficou ainda mais óbvio, mais crítico e mais visível com o processo de separação estrutural. Então, a nova Oi, o foco é o cliente, é a gestão do cliente, é desenvolver soluções que de fato toquem o dia a dia do cliente. E aí, quando a gente fala de que tipo de soluções nós estamos desenvolvendo, como isso pode ser feito no contexto do painel, da inteligência artificial, vale duas observações aqui. Uma delas é que quando nós falamos de inteligência artificial, todo mundo, até pela moda, pelo hype do ChatGPT, da inteligência artificial generativa, acaba se focando explicitamente nesse tema, do chat, da capacidade de geração de conteúdo e tudo mais. Inteligência artificial é muito mais do que isso e vem muito antes disso também, né? Até porque, no caso da inteligência generativa, como o Luiz bem colocou, isso tudo depende de que base de dados você vai colocar para trabalhar a seu favor e gerar resultados para o seu cliente. O Luiz mencionou aqui um conjunto, por exemplo, no Alexa, lá de 20 bilhões de parâmetros, no ChatGPT, na versão 3, são 175 bilhões de parâmetros. E na versão 4 são 500 vezes mais, né? Agora, se você aplicar isso para todas as soluções do seu cliente, como o Jean falou assim, pô, mas e a minha pequena e média empresa aqui, o que eu posso fazer com isso no dia a dia, etc., isso não vai ser necessário o tempo todo, né? Então, as bases de conhecimento, por exemplo, no caso específicas de pequenas e médias, específicas dos nossos serviços, vão fazer muita diferença. A segunda observação é uma observação de que não só a inteligência artificial é muito mais do que isso, então isso tem a ver com Big Data, com Analytics, que já vem de bastante tempo, é usar as nossas bases para gerar resultados melhores, mas também a inovação não está só na inteligência artificial. A gente tem um sem número de oportunidades de inovação e de digitalização de país, de economia, que tem a ver com modelos digitais, que tem a ver com simplesmente automação, que tem a ver com a inserção na economia de entidades que não tinham.
E hoje, talvez, uma das grandes virtudes do nosso mundo, onde essa capacidade é distribuída e não é mais necessário você fazer aquisição de bens e sim de serviços, é possibilitar que uma pequena e microempresa tenha acesso ao mesmo tipo de tecnologia que uma multibilionária que vale $1 trilhão de dólares tem. E isso é viável, isso é possível. No nosso caso, o que nós temos feito do lado do consumidor é, de fato, uma busca tanto de ofertas que vão muito além da conectividade, como o Jean falou, mas lembrando que essa conectividade precisa, de fato, existir. Muitas vezes a gente esquece o que o consumidor quer. Eu brinco aqui, eu tenho um mantra para dentro de casa, eu brinco que todo mundo vende fibra e vende a velocidade, ou 200 mega ou 400 mega, e, na verdade, todo mundo se esquece que, na verdade, o que o usuário quer dentro de uma pequena empresa, um pouquinho diferente, mas dentro da casa é outra coisa, eu quero um Wi-Fi funcionando. Aí, pô, mas não interessa, eu tenho 200, 400, se é fibra, se é satélite, se é laser, se é transmissão paranormal, se tiver lá o meu telefone, o meu computador funcionando direitinho, com acesso, sem falhar o meu teletrabalho, sem falhar o meu streaming, eu estou feliz. E às vezes a gente se esquece disso. Então, nós desenvolvemos dentro de casa um conjunto de ações assim, muito interessante, até para nos anteciparmos às demandas de usuário, entendendo, hoje nós conseguimos ver dentro da casa do usuário, nós conseguimos ver se ele tem dispositivos que estão com versões de Wi-Fi desatualizadas, se ele tem dispositivos que estão localizados de maneira muito distante do hub Wi-Fi, e aí vai piorar a conexão, ele vai achar que é um problema da conectividade, e não é. Se ele tem conflito com outras redes que estão próximas e que podem ser resolvidos com mudança de canal, isso a gente consegue fazer de maneira antecipada. Então, se antecipar a demanda do cliente é muito bacana. A outra solução óbvia, a outra rota óbvia é através das parcerias. O Jean mencionou muito bem aqui a necessidade dos ecossistemas, e nós temos feito isso, de novo, até porque o nosso foco é explícito no cliente hoje. E isso nós temos feito tanto do ponto de vista do consumidor, quanto do ponto de vista das empresas. No caso do consumidor, até impulsionado muitas vezes pelo que aconteceu durante a pandemia. A pandemia, por exemplo, destravou algo que era óbvio, mas que até então não estava destravado, que era a possibilidade de você ter telemedicina e consulta remota no país. Isso era proibido. Isso foi uma lei, foi feita por uma deputada do Novo durante a pandemia, que destravou a possibilidade de você ter telemedicina e teleconsulta. Era proibido, era absolutamente proibido. E aí, de lá para cá, isso acabou sendo temporário, depois foi estendido e hoje virou uma realidade. Nós fechamos uma parceria com uma empresa chamada Docway, por exemplo, que dá para uma fração do preço de uma consulta hoje, até mesmo em uma clínica popular, a gente sabe que tem várias, dá uma capacidade de ter todo mês acesso a consultas remotas de maneira ilimitada, que são viabilizadas pela ótima estabilidade, conectividade, capacidade de você ter câmera, um diagnóstico remoto. Óbvio que não vai ser igual a uma consulta presencial, mas ele tem uma resolutividade na nossa experiência junto com essa parceria, de mais de 90% dos casos de consulta, porque muitas vezes você evita um deslocamento até uma unidade básica de saúde, ou a um médico, ou uma triagem, ou um processo complexo, e é uma simplicidade que veio permitida por todo o ecossistema. E do lado das empresas, a gente também tem feito muita coisa, desde das mais básicas, que resolvem o dia a dia da vida do cliente, de novo, com soluções digitais que não necessariamente precisam ser o ChatGPT 4, com trilhões de parâmetros, mas sim, por exemplo, a oferta de combos de pagamento digital, a gente fez uma parceria com o PagSeguro, com pagamento digital que vem embutido com conectividade, que vem embutido com acesso à resolução de problemas da vida digital dele no dia a dia, de configurar servidores, de configurar e-mail, de configurar segurança, etc., até as soluções para grandes empresas. Com Oi Soluções, nós criamos uma unidade voltada só para grandes empresas, e aí nós hoje gerimos, por exemplo, as soluções de segurança de milhares de grandes empresas, fazendo gestão de ataque. Felizmente, até hoje, não fomos bem-sucedidos. Aqui é quase que difícil mencionar que nunca nada vai acontecer, é o jogo de gato e rato que a gente mencionou no começo, mas muito focado em trazer a inovação relevante. Se a inovação não for relevante, aí vai virar mais uma brincadeira só de demonstração, etc. E é óbvio que a gente vai ter os usos para a inteligência artificial generativa, mas tem muita coisa para fazer antes de necessariamente só se focar nela. Deodato. Preciso falar dele. É interessante falar depois, né? Porque a gente vai vendo como
as visões acabam convergindo, principalmente porque a gente coleta informações do uso real do nosso cliente, né? Qualquer companhia devia ser assim, mas a gente tem muita profundidade naquilo que a gente olha e ouve muito os nossos clientes, ouve a característica, de novo, né? Tem usado muito essa palavra dentro da Liga. Nós somos efetivamente agentes da transformação, então a gente precisa entender que transformação é essa. Quando eu olho para os nossos clientes, é muito rico o input que a gente tem. Que a gente tem um blend que talvez seja muito peculiar e muito característico dentro do setor. Quando eu penso em receita, ela é quase uma companhia dividida entre o que a gente chama de B2B e de cliente final. Então, é um business muito equilibrado e tem muito do setor público ali dentro. A gente leva muita conectividade para escolas, em sites remotos, nas regiões em que a gente está. A capilaridade é o grande diferencial. A gente entrega esse serviço e está muito envolvido, por exemplo, em cases, em projetos muito interessantes de Smart Cities, que é uma agenda que cada vez mais a gente vai ouvir. De novo, Curitiba é super imersa nisso. O vice-prefeito, que é o Eduardo Pimentel, é um profundo conhecedor, uma jovem liderança política, um cara muito estudioso disso. Então, a gente trabalha muito com isso, e daí a gente acaba captando uma multiplicidade de sensibilidade, né? Ou seja, não é só o cliente final da banda larga que tem o filho gamer. A gente tem a escola em uma cidade de 20 mil pessoas, 20 mil habitantes. A gente tem uma Secretaria de Estado que precisa funcionar de maneira perfeita. A gente tem instituições ou indústrias ou corporações que usam isso, e é impressionante como esses inputs são muito distintos até pela dinâmica de uso de cada um. Quando a gente carrega essa grande cesta de dados puros que a gente coleta e aí sim usa ferramentas, usa a tecnologia para processar isso, o que a gente tem feito e está muito focado em evoluir, isso é uma agenda prioritária em 2023, a gente trabalhar em modelos preditivos, ou seja, a partir desses inputs a gente conseguir antecipar as necessidades e eventualmente antecipar os problemas. Como o Rodrigo falou muito bem, se extrasensorial, extraterrestre, se de algum jeito que chega a conectividade, nós somos core da vida de todo mundo. Então, usar a inteligência artificial como uma das ferramentas, não a única ferramenta, mas a partir de uma riqueza muito grande, que é a oportunidade que os nossos clientes dão. Para vocês terem ideia, a gente está em mais de 80% das 500 maiores empresas do estado do Paraná, nós estamos presentes. Nós somos o maior provedor de algumas soluções para o setor público no estado, centenas de milhares de usuários. Então, é uma dinâmica tão rica que tem nos permitido evoluir como companhia, evoluir naquilo que, como eu trouxe na última fala, migrar um business que é taxado de ser commodity para um negócio, para uma companhia, para uma marca que se identifica profundamente como um provedor de solução, como um apoiador de desenvolvimento da sociedade. Aí a gente junta toda a parte de responsabilidade, sim, ambiental, social e de governança, ou seja, a gente destina não só recursos, mas esforços para aquilo que traz essa conotação. Eu acho que o ciclo de Smart Cities, talvez na próxima década, seja outra das grandes transformações que a gente vai ver aqui. Eu arrisco dizer que se a gente voltar aqui daqui a 5 anos, para não dizer 10, daqui a 5 anos o estágio do país, se Deus quiser, e como eu disse, a gente tem hoje apoio de políticas públicas, de um regulador muito técnico que olha muito para frente. Se a gente conseguir fazer isso, acho que esse é um grande ciclo também. Então, é sobre coletar tudo isso, é sobre aproveitar a riqueza dessa miríade de fontes de dados e de demanda real que a gente tem para focar e entregar diferenciais cada vez mais claros, cada vez mais tangíveis e perceptíveis. Isso, se a gente metrificar do lado financeiro, isso aumenta a longevidade dos nossos clientes
na relação conosco, aumenta o LTV, isso é gerador de valor para todos. Um cliente melhor atendido é um cliente que fica mais tempo, é um cliente que propaga, que tem a relação interpessoal, que recomenda, é um acionista que fica mais satisfeito, é mais recurso que sobra para reinvestir, e esse círculo é virtuoso e perene, é isso que a gente busca. A gente está encaminhando para o finalzinho do painel. Infelizmente, sempre mais rápido do que a gente espera. Então, rapidamente, mensagens finais, começando pelo Jean. Muito bom, Anne. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por fazer parte aqui, aos colegas da mesa aqui. Eu, como ministro, eu dei uma consultada no chat GPT para fazer as palavras finais aqui, com toda a curadoria da minha equipe lá. E é interessante que ele mesmo fala, né, de alguma maneira, fazer com que essa evolução para o digital, com a inteligência artificial, com toda essa miríade de possibilidades, seja, de alguma maneira, ética, inclusiva e que leve todo mundo, né, tente levar todo mundo para um novo patamar. Do lado de dentro da empresa, um novo patamar de trabalho, de colaboração, de mais eficiência, mais produtividade e mais felicidade, né? Do lado dos ativos da organização e tudo mais eficiência, ser mais preciso nos investimentos, ser mais preciso nos gastos, porque isto, além de aumentar retornos aí para os investidores e para os acionistas, obviamente também tem aí a questão energética, sustentabilidade e tudo mais que é relacionado a isso. E, obviamente, o mais importante é levar isto para os clientes, sejam os clientes indivíduos, residências, empresas, para fazer com que sejamos não mais simplesmente um provedor de uma conectividade e dali fazer o que puder ser feito, mas ser ali um parceiro, né, que contribua e impacte positivamente, de maneira ética, de maneira evolutiva na vida de todos. Tá? Rodrigo. Obrigado, Anne. Prazer participar do painel e é bom ver que as visões são diversas, mas convergentes do ponto de vista de caminho, de direção. E se eu pudesse falar muito poucas coisas, a primeira delas é que tudo depende do propósito. A gente tem que lembrar que sempre tudo que nós fazemos do ponto de vista de tecnologia, de prestação de serviços, de regulação, tem que servir um propósito, nesse caso um propósito de melhorar a vida, de fazer com que as pessoas de fato consigam estar melhor, as empresas estar melhor, o país estar melhor. E para isso, lembrar de um segundo ponto, que é a tecnologia é um meio, não importa a tecnologia, importa o que você faz com ela. E nesse caso é importante entender também que a inteligência artificial é mais uma ferramenta excepcional, que pode mudar o jogo em muitas coisas, mas ela vai se somar a um conjunto gigante de ferramentas. E é importante entender que também não faz sentido usar ferramentas desproporcionalmente complexas, caras, poderosas, para resolver problemas, muitas vezes, que ainda precisam e podem ser resolvidos com soluções simples. Então, nós temos que estar nos dois espectros, no cutting edge, aqui fazendo as inovações todas de maneira audaciosa, mas também resolvendo os problemas de maneira simples com o que a gente tem. E aí, de novo, o foco em resolver, melhorar a vida dos nossos clientes, das nossas empresas. O terceiro ponto é um ponto interessante, que tudo isso precisa de um nível de supervisão e de acompanhamento e de monitoramento muito próximo. E aqui, para quem não leu ainda, eu recomendo um livro que talvez mostre os extremos dessas possibilidades, se chama Big Nine, que é um livro de uma das maiores especialistas globais de AI, chama Amy Webb, e ela mostra a possibilidade de 3 tipos de futuros. Um futuro utópico, onde tudo é maravilhoso e a AI acaba criando um mundo dos Jetsons de cor-de-rosa, onde tudo funciona, maravilhoso. E um outro completamente distópico, onde você entra em alguns cenários, estão mais para Black Mirror, em relação a controle, em relação a aumento de desigualdade, em relação a realmente um mundo que a gente não quer ver. Então, tudo isso precisa de um acompanhamento muito próximo. E isso começa pelas nossas próprias empresas, como a gente vai usar a tecnologia. E, por último, acho que o céu é o limite. Realmente dá para fazer muita coisa. Luiz. Tecnologia é meio, tecnologia não é fim, né? Acho que você vai ter um cardápio de coisas e você vai escolher, talvez,
a que mais seja eficiente para o que você busca. Mas lembrando que eu acho que aqui não é só escolhas, não é ou, é e. Né? Às vezes muitas vezes a gente na vida, não, vou fazer só isso. Não, eu acho que se você vai fazer só uma coisa, talvez você tenha que ser a melhor pessoa do mundo, porque você vai ter que ser muito especializado para você dominar uma certa área. Então, eu acho que é como você vai usar esse cardápio de opções que tem. A AI generativa, obviamente, como outras aplicações de AI, elas vão estar em tudo. Se a gente vai usar ou não, e quando, pode ser questionado, né? Acho que o mundo ele tem vários futuros. Outro dia eu estava olhando também um artigo, protestos de professores quando fizeram a calculadora, né, em 57, uma coisa assim. E a gente está, de novo, nesse ponto de inflexão. Não, acho que o futuro pode ser cinza, azul, rosa, arco-íris. Não sei como vai ser o futuro. Né? Não tenho a mínima ideia, por sinal, como vai ser o futuro. Mas eu acredito que o que a gente tem que saber é como vai usar todas essas ferramentas, porque elas vão estar aí. Outra coisa, a gente associa muito a AI a humanoides, associa a máquina tomando decisão por homem. Veja bem, ela só funciona a partir de parâmetros que o homem coloca para ela. Né? Lógico que você tem machine learning e outra coisa, mas tem uma coisa que se chama opinião. Né? Para você chegar a 95% de acuracidade em inteligência artificial, é rápido e talvez não tão custoso. Para você chegar a 99,9% é difícil, porque esses últimos 5% depende de várias opiniões diferentes. E opinião, cada um tem a sua. Né? Então, a gente vai entrar em vários modelos, em várias discussões, talvez muito filosóficas aqui, de como você começar a fazer esses ajustes, mas eu não vejo as empresas no futuro, como ela vai buscar competitividade e produtividade a partir do momento que você vai para a guerra. É igual falar assim, eu vou para a guerra usando um canivete, o cara vai com uma bomba atômica. Você pode ter a pretensão que você vai ganhar com o canivete, mas é muito difícil. Né? Então, de novo, não é ou. Como vamos fazer o uso de todas as ferramentas que temos com o propósito que se busca para cada um no seu. Né? Adeodato, vou te dar a infeliz tarefa de fazer a sua posição em 1 minuto para a gente encerrar o painel. Em primeiro lugar, muito obrigado. É um grande prazer, uma honra. E acho que como mensagem, então, em 54 segundos agora, acho que vale a gente entender que aqui está boa parte das principais cabeças do setor de telecomunicações no país. Né? E a transformação ela é latente, ela precisa de comprometimento, ela precisa de engajamento, ela precisa de multiplicidade, ela precisa de troca. Eu tenho um filho de 10, o Pedro, uma filha de 13, a Júlia, que hoje no processo educacional deles é tudo muito diferente. Né? No nosso tempo, saber as respostas, o decoreba, a enciclopédia era diferencial. Hoje, eles precisam saber as perguntas, porque as respostas estão aí, e o filtro e a capacidade de se entender. Acho que cabe a todos nós, como protagonistas desse setor, entender como a gente pode compartilhar a experiência, levar aos reguladores, levar aos formuladores de políticas públicas, das ferramentas de controle, de desenvolvimento, as melhores práticas daquilo que cada um acredita. Porque se a gente sofre, se a gente é impactado diretamente por isso, a gente tem que fazer a nossa parte, aproveitando que temos aqui nessa união e nessa comunhão uma quantidade de recurso e de experiência muito grande, de fazer a nossa parte, de levar, de trocar e de aumentar exponencialmente a chance que a gente tem de fazer melhor uso dessas ferramentas nessa transformação que eu venho citando todo. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos. Obrigada, Adeodato, Luiz. Obrigado, Rodrigo, Jean. E agradeço ao convite que a Conexis fez para eu mediar esse evento. E assim encerro o painel. Obrigada. Nossos sinceros agradecimentos a todos os participantes deste painel.